Iniciando a aplicação sobre o coping de zircônia, antes de aplicar a porcelana, nós devemos jatear o coping. Porque quando o coping chega para o nosso laboratório, ele tem um brilho superficial. Esse brilho deve ser retirado, pois se nós não retirarmos esse brilho, haverá um descolamento da porcelana, da estrutura. Então o que nós temos que fazer? Levar ao jateador a 60 libras de pressão com óxido de alumínio de 120 micras e jatear o coping. Após o jateamento, o coping vai ficar com essa textura. O brilho vai sumir e eu tenho uma superfície levemente porosa, porém esses poros são invisíveis ao olho nu. E em cima dessa superfície eu vou fazer a minha primeira aplicação de porcelana, que é denominada wash bake. O que é o wash bake? O wash bake é uma queima com uma camada bem fina de porcelana cobrindo toda a estrutura do coping. Para realizar essa queima, eu uso a porcelana opaca. No caso aqui eu irei aplicar a porcelana A2, eu uso a OB A2, que é referente à cor da minha aplicação. Após o preparo da dentina opaca com o Forming Liquid, eu vou fazer a aplicação sobre a estrutura já jateada. Faço uma aplicação bem fina, cobrindo toda a estrutura, de maneira que ela fique uniforme. Não tem problema nenhum se essa estrutura ficar em evidência em alguns pontos, não é preciso ser uma cobertura total. Mas é interessante que ela não fique espessa. Pois nesse momento aqui eu não estou trabalhando com cor, eu não estou trabalhando com cobertura, eu simplesmente quero que a união química entre a estrutura e a cerâmica seja perfeita, para eu não ter problemas de fratura, nesse caso, enquanto ele estiver na boca. Após a aplicação, levo para o forno, faço a queima da dentina, não há um programa especial para o wash bake. A queima da dentina vocês podem verificar no próprio CD, no processo de queima. Levo num lenço. É importante utilizar pinos de zircônia, não utilize pino de metal, porque senão você pode manchar a área interna do coping. Levo para o forno e faço a queima. Após a queima do wash bake, vou fazer a aplicação do shade base. O shade base é uma massa que se faz necessário quando eu tenho um fundo escurecido, que pode transparecer na hora da cimentação da coroa, ou quando eu tenho uma zircônia branca, pois a zircônia branca não tem fluorescência, somente a zircônia pigmentada, e o shade base possui fluorescência, por isso é indispensável nesses dois casos. Vou fazer a aplicação da massa neste coping, que após a queima tem essa textura e esse visual. Ele fica com semibrilho, pois a dentina opaca que nós aplicamos por cima dele assim queimada aderiu ao coping, não tem mais problema de descolamento, mas o coping sim ainda está opaco, porque ele foi jateado. O shade base eu preparo com líquido deglaze, com ES Liquid. Você deve preparar dessa maneira, pois é muito mais fácil a aplicação. Utilizo uma superfície de granito ou de vidro. Nesse momento não posso usar nenhuma placa úmida. Preparo o shade base com o líquido de glaze para facilitar a minha aplicação. Não há problema nenhum em preparar o shade base com o líquido de porcelana, o Forming Liquid. Você não vai ter problemas de trinca, bolhas, nem nada disso. A facilidade é que faz a diferença você trabalhar com o líquido de glaze. Então, após o preparo, pego um pincel pequeno de pintura e faço a aplicação no coping como se eu estivesse pintando. Isso vai mascarar a minha zircônia e vai trazer o coping para a cor que eu quero, ok? Sendo ela qualquer uma da escala Noritake.
faço a aplicação cobrindo toda a estrutura e levo para fazer a queima seguindo a tabela. É importante não utilizar o pino de metal também neste procedimento, pois ele poderá manchar a parte interna do copo. Então sempre eu utilizo pinos de zircônia. Levo ao forno e dou start. Após aproximadamente 15 minutos de tempo total de queima, está pronto o Shade Base. Feito esta queima, eu posso dar continuidade na aplicação da minha porcelana, sendo ela simples ou estratificada, pois todos os efeitos das massas da Noritaq são iguais para as massas da CZR, Cerabien e EX3. Somente esses primeiros passos executados na porcelana de zircônia é que fazem a diferença entre as outras duas.